Oi, colegas e professor. Agora eu vou falar sobre a obra O Federalista, de Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. O Federalista, então, ele é fruto da reunião de uma série de ensaios publicados na imprensa de Nova York em 1788, com o objetivo de contribuir para a ratificação da Constituição pelos Estados. É uma obra conjunta, então, desses autores, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. Os artigos, então, eles foram importantes, né? Porque esses três autores, eles estão fortemente associados à luta pela independência dos Estados Unidos, figurando, então, entre aqueles que tiveram uma participação destacada em eventos capitais. Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um dos principais conselheiros políticos do presidente George Washington, a quem também esteve ligado John Jay, o primeiro presidente da Corte Suprema. Madison, junto com Jefferson, liderou a formação do Partido Republicano, pelo qual veio a ser eleito o quarto presidente dos Estados Unidos em 1808. O acordo, então, entre os autores de O Federalista não era absoluto e esteve diretamente relacionado aos objetivos dos artigos, ou seja, a defesa da ratificação da Constituição. Eles não concordavam entre si em alguns pontos, como também em pontos específicos. Tinham reservas quanto à Constituição proposta. Mas eles concordavam que a Constituição elaborada pela Convenção Federal, ela ofereceria, então, um ordenamento político incontestavelmente superior ao vigente sob os artigos da Confederação. Então, por partilharem desse diagnóstico e por considerarem urgente, então, para o país, a adoção da nova Constituição, os autores, então, do Federalista, eles projetaram escrever, então, uma série de artigos onde a nova Constituição seria explicada e, ao mesmo tempo, refutadas as principais objeções de seus adversários. Então, em seus artigos, esses autores explicitam a teoria política a fundamentar o texto constitucional, a filosofia política da época, em especial a exposta por Montesquieu, era evocada pelos adversários da ratificação para fundamentar o questionamento que faziam do texto constitucional proposto. Então, o desafio teórico enfrentado por o Federalista era o de desmentir os dogmas arraigados de uma longa tradição. Tratava-se de demonstrar, então, que o espírito comercial da época não impedia a constituição de governos populares e tampouco estes governos dependiam exclusivamente da virtude do povo ou precisavam permanecer confinados a pequenos territórios. Então, fazendo uso de assuntos novos para o período, esses autores expõem conceitos como república, federação, constituição, que são as bases, então, da Constituição que as reuniões retratadas construíam para tentar o inédito feito de reunir todos os estados da antiga colônia britânica sob a esfera do federalismo. Então, os autores ainda discorrem sobre temas como a consciência individual, a sua natureza, a divisão dos poderes, incompetências limitadas para que não haja contrapesos e abusos de autoridade, que foi pensamento apresentado por Montesquieu, onde é usada a base do pensamento, pois o resto é apenas aplicável, né, sobre pequenas nações, no caso do Locke, e a segurança, a liberdade e a propriedade privada. Então, eles discorrem, então, sobre esses temas, né, consciência individual, a sua natureza, a divisão dos poderes, segurança, a liberdade, a importância da propriedade privada. Sobre a república, os autores, então, eles apresentam um novo conceito, distanciando-se, então, daquele antigo modelo de cidades-estados independentes e passando, então, a um conceito de aliança. Sobre a república, também fazem duas distinções sobre o republicanismo e a democracia. Concepções, então, que, segundo eles, convivem, né, paralelamente nos estados democráticos de direito atuais, mas que no século XVIII eram discutidas de maneira separada. E, por fim, fazem referência à ideia de federação,
termo que Hamilton, então, ele utiliza, mas que apresenta, então, como um novo entendimento, onde fica esclarecido, então, que cada estado vai ter uma autonomia sobre a sua legislação civil e penal, enquanto ficava a cargo da União questões diplomáticas e tributárias, além de uma Assembleia com um poder recomendativo. Então, como é que o texto se estrutura? Eles trabalham todas essas questões e o texto, então, ele é estruturado através do quê? Como a gente já observou, como vocês já puderam observar na leitura, os artigos, então, ele é uma coletânea de artigos que são publicados primeiramente num jornal independente de Nova York e posteriormente em vários jornais dos Estados Unidos, que alguns anos depois da confirmação pelos Estados Confederados, né, que seriam federados agora, foram publicados e republicados diversas vezes em forma de livro. Então, foi um total de 85 artigos. O principal, então, articulista, no sentido de escrever mais e articulador mesmo, é o Alexander Hamilton, que escreve mais da metade dos artigos. Se eu não me engano, foram 51. A contribuição mais importante dos textos vem do James Madison, que assina pouco mais de 20 artigos, entre eles os famosos artigos 10, sobre a necessidade de um governo central forte, e 51 sobre freios e contrapesos na separação de poderes. O último federalista, então, o John Jay, escreve apenas 5 artigos, versando, então, principalmente do posicionamento frente às relações internacionais que a federação teria que adotar. Então, é feita nesse material, foi feita uma divisão abrangente de temas que foram tratados nesses artigos. Então, essa divisão ela foi realizada por assunto. Então, os artigos eles se constituem, por exemplo, do 1 ao 37, eles tratam de problemas e de inadequações das confederações, em particular, e de modo geral. 38 a 51 tratam de princípios gerais da Constituição. 52 a 61 tratam da Câmara dos Representantes. 62 a 65 tratam do Senado. 78 a 83 tratam do Judiciário e os últimos artigos servem como um apanhado do texto, ou seja, servem como as considerações finais, uma conclusão do texto. Então, são os artigos que, pela primeira vez, se tem uma formulação de uma teoria que se baseia no conceito moderno de Constituição, como documento formal que explicita tanto o passado de uma nação quanto direciona o seu futuro com base em valores maiores. Então, se abandona a partir, então, uma visão antiga de Constituição, né, uma visão que consiste apenas em descrever o modo de ser de um povo. Então, não tem sentido, né, tendo o conceito antigo da Constituição, falar em aprovar uma outra Constituição. Então, a Constituição, como um consenso de valores, ela é uma invenção, digamos assim, revolucionária norte-americana, e tendo a sua primeira teoria explícita, então, dentro desses artigos federalistas, do federalista. Então, os federalistas alteraram de maneira substancial o que antes se entendia por república. Então, eles rompem com a barreira do espaço territorial, que anteriormente era vedada a cidades-estado, e estende-se, então, por grandes países, né, estendendo-se por grandes países. Criaram também uma maior restrição da forma de governo. Se anteriormente era possível ver pequenos principados serem chamados de repúblicas, por haver um ou outro aspecto da representação do povo, os norte-americanos, então, eles deixam bem claro que apenas é república aquele estado no qual se tem um pequeno número de cidadãos eleitos para representar um grande número de cidadãos, formalizando então aí o governo representativo. O cientista, então, de acordo com o cientista o Limonge, ele considera que nos artigos do Federalista há 3 principais aspectos que dão, então, o ar de novidade, digamos assim,
ao texto que foi proveniente da tentativa do convencimento do povo de Nova York a aceitar a nova Constituição americana, proveniente da Convenção da Filadélfia de 1786. Então ele coloca três principais aspectos, que são a criação do federalismo em contraposição ao confederalismo, o questionamento sobre a natureza humana, a separação dos poderes e a constituição mista do governo, e por fim a república como forma de governo e as suas facções. Assim, então, pessoal, o Federalista ele proporcionou uma grande quantidade de inovações para a época, e é um livro bem interessante de se ler.